Para dar os teus pés, Senhor, está no meu caminho. Para os teus pés, Senhor, está no meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os teus pés, Senhor. Para os teus pés, Senhor, está no meu caminho. Para os teus pés, Senhor, está no meu caminho. Boa noite, irmãos e irmãs do Cenáculo de Maria. Boa noite, Adriano. Um prazer estar dividindo essa live contigo hoje, meu irmão. Que alegria, né? Que Maria, nossa mãezinha, passe na frente. Que dê tudo certo hoje na nossa live mais uma vez. Enquanto nós estamos chegando devagarinho nos lares dos nossos senantes, queria dar uma boa noite especial já aos primeiros que vão entrando ali, ao Jefferson, a Hilda, a Tatiana, a Tia Herta. Queria também pedir a todos e todas que vão entrando, além de darem seu boa noite, vão dando seu boa noite ali na nossa live, que já vão colocando algumas intenções, porque nós vamos iniciar a nossa live com uma oração que o Adriano vai introduzir, vai puxar com a gente, né? Também gostaria que vocês colocassem aí, além das intenções, quais as perspectivas que vocês têm para essa live, né? Bíblia, as histórias do povo de Deus, ontem, hoje e sempre. Adriano, o que tu sabe da Bíblia, meu velho? Eu confesso, eu sou um grão de areia no deserto, eu vim aqui hoje para aprender bastante. Boa noite a todos, boa noite, João, também é um prazer estar aqui contigo. Boa noite, Senantes, salve Maria. Bom, cara, sobre a Bíblia eu poderia saber muito mais, né? A gente busca sempre saber, né? Mas a gente sempre sabe pouco, né? Querendo ou não. Tem muita coisa para nós aprendermos juntos, né? Para se buscar. Exato, a Bíblia, né? Que a palavra de Deus, né? E muitas vezes, né, fazendo uma autocrítica, não só minha, mas uma forma, não generalizante, mas de uma forma de conhecimento pessoal, muitas vezes a gente coloca a Bíblia, ela aberta no Salmo, nem lembro agora o número, que dizem que da sorte, não sei o quê, né, aquelas superstições que nós católicos, enfim, não deveria ter, né, porque Deus é o nosso foco, Jesus Cristo é o nosso foco, né. Mas tem lá, a Bíblia pegando pó, ela aberta lá no Salmo, outros guardam ela na biblioteca de casa, na estante, nunca mais abrem. E assim como tem irmãos que eu sei, que estudam profundamente a Bíblia, marcam, grifam. Né? E continuando aqui nossos links de boa noite para Letícia, para Beatriz, para duas Bias, tem a Beatriz Botega, Beatriz Moraes, Matheus, a Jocelaine, né? Lembrando, além do nosso boa noite, a gente quer também que vocês coloquem ali as intenções, quem tiver, claro, aquelas intenções pessoais, fica no nosso coração, obviamente, mas quem tiver aquelas intenções para partilhar aqui no grupo, seja um agradecimento, seja um pedido, que a gente coloque ali nos escritos, que nós vamos colocar todas as intenções e rezarmos juntos logo, logo. Adriano, Oi. Qual é a tua experiência com leitura bíblica? Tu que é um cara que eu sei que já foi e acho que ainda é, né, catequista. O que tu tem de impressão em relação quando tu recebe os jovens para catequese? Qual é a impressão que muitas vezes te parece quando tu fala a palavra Bíblia para eles? Acredito que eles meio que estranham muitas vezes, né?
o primeiro contato com esse livro, né, tão importante para nós, né, e acabam se encantando com a riqueza de histórias e coisas que estão contidas nela, né. Acho bem interessante esse primeiro contato com eles, né, normalmente são o primeiro contato dos catequizandos, né. Exato. Pessoal, quem mais ali, ó, Fernanda Santos dando boa noite, né? A Yara dando boa noite. O pessoal devagarinho vai chegando, vai se aproximando. Convido a todo mundo aí pegando seu chimarrão, né? A pegar seu cafezinho. Eu sei que está na hora da janta. Se alguém quiser pegar já o seu bom e velho arroz com feijão, já ir colocando na frente do computador, porque, gente, hoje assim, ó, vai ser uma noite de bastante aprendizado. Claro que muitos já sabem quem é o nosso convidado, mas a gente sempre gosta de fazer um suspense, né, para dar uma brincada com o pessoal aí. Mas agora, falando sério, pessoal, aquelas intenções que ficaram no nosso coração, né, aqueles agradecimentos que ficam no nosso coração, eu peço então agora aquele momento para a gente começar a refletir, a respirar um pouquinho, né, a acalmar os nossos ânimos, as nossas expectativas. Eu e o Adriano, a gente está bastante contente e bastante ansioso para o que vai ter hoje à noite reservado. Adriano, vou te convidar então para te dar início às orações aqui do nosso grupo, para depois a gente já chamar o nosso convidado. Perfeito. Então, convido a todos que estão agora nos assistindo a iniciarmos com a oração em nome do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, todas aquelas intenções, como o João falou, que estão nos nossos corações, né, aquelas nossas inquietudes, né, as nossas... Enfim, que Maria passe na frente, então entregamos a ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vou deixar a oração em aberto também, né, para que possamos tocar a live juntos, né. Contigo, João. Obrigado. Então, quem está chegando agora na nossa live, vai nos acompanhando, mais uma vez, muito obrigado pelo acolhimento. Pessoal, então, como eu disse no início para vocês, hoje a nossa live vai falar sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, né? E como eu estava dizendo antes, muitos de nós têm um conhecimento ali básico da Bíblia, aquele conhecimento da catequese. Às vezes a gente bota a Bíblia na estante, outros irmãos estudam a Bíblia com profundidade, marcam, leiam, questionam algumas coisas. E para ajudar a esclarecer alguns questionamentos e aprofundar a nossa fé, eu vou convidar nada mais, nada menos que o Padre Carlos, que ele é o padre pároco da paróquia Santa Rosa de Lima, uma paróquia onde o cenáculo de Porto Alegre é bastante forte. E é com muita alegria que eu e o Adriano trazemos aqui, então, o Padre Carlos, por uma noite que eu disse nas internas aqui para o pessoal, que vai ser uma aula sobre Bíblia. Padre Carlos, boa noite, em primeiro lugar. É uma alegria ter o senhor aqui conosco. Mais uma vez, em nome do Cenáculo de Maria, a gente lhe agradece pelo seu sim, nessa noite chuvosa, nessa noite ainda fria do finalzinho de inverno aqui do Rio Grande do Sul, mas que vai ser uma noite bastante acalorosa sobre o aspecto bíblico e intelectual. Passo a palavra. Boa noite, salve Maria, e gostaria de dizer da minha alegria de estar aqui com o Cenáculo de Maria. Aqui em nossa paróquia, Paróquia Santa Rosa de Lima, o cenáculo é muito forte. Ainda não consegui fazer o cenáculo, participar do retiro no final de semana, mas 8 anos que estou tentando, eu vou conseguir ainda. Mas para mim também é uma alegria poder participar do cenáculo e falar sobre algo que eu gosto muito, da Bíblia. Não sou um especialista em Bíblia, não sei grego, hebraico, latim e assim por diante, fluentemente. Mas sempre gostei de estudar a palavra de Deus. Então, também vai ficar aberto a fazerem perguntas, aquilo que eu souber, eu poderei responder. Não sei se eu começo já, como é que a gente procede. Padre, pode começar. Eu só vou, então, pedir um momentinho para o senhor que eu vou... De novo, bloqueei o microfone. Padre, eu vou compartilhando a tela aqui.
que aí o senhor vai ter o acesso ao PowerPoint que o senhor pediu para fazer. Deixa eu pegar aqui. Uhum. Aqui. Todos enxergam? Sim? Foi? Muito bem. Pode ser também tela cheia, se quiserem, se acharem. Muito bem. Enquanto vai programando, posso começar? Ou estou ainda à espera aqui? Aí, muito bem. Esse material que nós vamos acompanhar para a nossa reflexão à Bíblia é um material elaborado pelo padre Leonardo Inácio Pereira, da Diocese de Caxias do Sul. Ele atualmente é vigário paroquial da Igreja São Peregrino e Nossa Senhora da Pietá, lá em Caxias. Mas ele fez um material muito bom. Peguei esse material e coloquei algumas partes, tirei outras, mas vou seguir o que ele preparou em essência. Então, eu coloquei como título Introdução à Bíblia, mas é bem mais do que introdução, já é um pequeno aprofundamento também, porque muitos de nós já temos a introdução à Bíblia. Então, nós vamos seguindo adiante, próximo quadro. O primeiro passo é a palavra de Deus, a importância da palavra de Deus. E vamos ver uma passagem, que é no quadro seguinte, de Neemias, em que ele diz assim, a passagem do livro de Neemias: todo o povo se reuniu então como um só homem, na praça que ficava diante da porta da água, e pediu a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Seguinte. O sacerdote Esdras trouxe o livro da lei diante da assembleia de homens, mulheres e de todas as pessoas, as crianças, que fossem capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Só para dizer assim, a importância da palavra de Deus desde o Antigo Testamento. Era um livro sagrado. Foi trazido diante da assembleia uma parte da palavra de Deus e para eles era algo muito importante. E gostaria de dizer, então, que a palavra de Deus, sempre quando a gente ler esta palavra, ou quando escutá-la, a gente escute com reverência e preste muita atenção. O Papa Bento XVI, quando escreveu sua carta Verbum Domini, ele disse que na missa, a palavra de Deus proclamada tem o mesmo valor, a mesma altura que a Eucaristia, porque é o próprio Deus que se manifesta naquela palavra. Por isso é importante a gente ter a palavra de Deus como algo essencial para a nossa vida. Quadro a seguir. Número 2, a linguagem humana da Bíblia. E a gente lembra que a Bíblia, inspirada por Deus, que a gente sempre aprendeu, ela antes de ser escrita, ela foi contada uns pelos outros. E todos os livros da Bíblia praticamente são assim. As pessoas não estavam escrevendo enquanto corriam os acontecimentos. É sempre depois. E ele representa, diz ali, um material histórico que vai do ano 1000 até o ano 100 da era cristã. Mas praticamente alguns dizem que traz até histórias de antes do ano 2000, quase uns 2000 anos de história, estão registrados na Bíblia. Vamos adiante. Próximo a isto. Então, a Bíblia é a palavra de Deus escrita com mão humana. É o resumo que a gente deve ter. Então, tem muitas características da pessoa que escreveu aquela passagem bíblica.
Deus assumiu uma roupagem humana na linguagem, do mesmo modo que Cristo assumiu nossa natureza. O autor sagrado é chamado de agiógrafo, e ele foi um instrumento de Deus, o verdadeiro autor das Escrituras. Então, a palavra de Deus que a gente ouve ali, não é do ser humano. O ser humano tem a característica dele, que escreveu com aqueles dons que Deus lhe concedeu, cada um deles diferente. A seguir, estou fazendo apenas uma introdução, lembrando então que o Espírito Santo agiu sobre a inteligência do autor humano para que concebesse o que Deus lhe mandava. Então, a partir do Espírito Santo, a pessoa escreveu. Não teria como inventar essas histórias, nem colocar algo da sua imaginação. Elas são muito correlatas, não são contraditórias, e traçam um caminho certo. Então, Deus inspirou, o Espírito Santo agiu sobre as pessoas. A seguir. E hoje também, me lembro que o primeiro título que passaram para mim, e eu achei muito interessante, histórias do povo de Deus que aconteceram, que acontecem e acontecerão na nossa vida. Quer dizer, nós deveremos, assim como aquele povo leu a presença de Deus na vida deles, lermos a presença de Deus em nossa vida. Também passaram por dificuldades, foram escravizados, o povo do Antigo Testamento, os cristãos do início ficaram com medo, tiveram que fugir. Nós, quem sabe, lendo esse período de pandemia, como é que vemos a presença de Deus nisso tudo? Isso é importante. O objetivo principal da leitura da Bíblia não é interpretar a Bíblia, mas interpretar a vida com a ajuda da Bíblia. Então, não é a gente querer interpretar o que ela está dizendo, mas interpretar a nossa vida, com experiências de vida em Deus que outras pessoas tiveram. Vamos adiante. Próximo, isso. Quais as línguas da Bíblia e o gênero literário? Então, a Bíblia, ela teve também muita influência, que eu disse, da pessoa, mas das culturas onde ela foi escrita. Algum povo da Bíblia já tinha saído do país de origem, depois voltou e trouxe sempre consigo algumas riquezas. Então, é preciso também entrar no mundo daquela época, conhecer um pouquinho da história daquelas pessoas, o que eles passavam, o que eles viviam, e qual a linguagem que eles usavam. Vamos adiante, próximo. Então, que língua foi escrita a Bíblia? Pode passar o próximo. E a língua é hebraico, aramaico e grego. Hoje nós temos fragmentos bíblicos nessas três línguas, dos mais originais. Os autógrafos, quer dizer, o autógrafo, aquele que escreveu originalmente, não se tem mais. O que se tem são fragmentos, são cópias daquilo que se acha que foi o que é o original. Alguns até são tidos como originais, mas eram geralmente cópias que foram espalhadas pelas comunidades. E foram achadas várias cópias. Eu me lembro que uma das perguntas que parece que foi feita para mim é se o Vaticano ou se guardava os originais bíblicos com eles. No Vaticano só existe um fragmento da Bíblia. O resto está espalhado por museus do mundo inteiro. Adiante. O que era cada uma dessas línguas? Então, o aramaico é uma língua em que os povos muito antigos, de 2000 anos antes de Cristo, usavam para comercializar com as pessoas, com os outros povos que estavam lá. Eles eram muito negociantes, então, até o ano 500, quando o aramaico tornou-se uma língua oficial da diplomacia, já que era tão normal, é como, mal comparando, como se fosse o inglês hoje em dia, né? Não é nossa língua, mas todo mundo fala, e quando vai num encontro internacional de negócios ou mesmo de estudos, a língua mais falada é o inglês. Apesar de que hoje os tradutores fazem o seu trabalho. Adiante, o aramaico, então vimos. E a partir do exílio da Babilônia, os hebreus falavam tanto aramaico quanto hebraico.
Então, o hebraico foi caindo aos pouquinhos com o uso do aramaico e passou a ser a língua da tradição, da literatura sacra, da liturgia. O aramaico foi a língua materna de Jesus. É desse dialeto que está a raiz das palavras que Jesus usa, né, e que nos foram transmitidas somente em grego. Jesus falava em aramaico, mas os escritos todos foram em grego. Então, também são histórias contadas que mais tarde foram escritas. Primeiro veio a tradição oral, passaram os acontecimentos verbalmente uns para os outros, e por fim, alguém, um dos autores, colocou o escrito. E está tudo em grego. Vamos adiante? Quanto ao grego contido na Bíblia, este se distingue do grego clássico, dos filósofos, mais simples e marcado por hebraísmos. Quer dizer, já havia uma mistura. E ele principalmente se desenvolveu depois das conquistas de Alexandre Magno. O do lado tem um fragmento, imagina, é disso que é tirado as traduções das Bíblias que nós temos, pedaços como esses, que juntos a outros pedaços vão formar aquilo que nós sabemos. Mais adiante tem mais um slide desses com os pedacinhos. O hebraico está em quase todo o Antigo Testamento. Pode ir adiante. O aramaico está presente aí, tem os livros em que aparecem os originais em hebraico. No grego do Antigo Testamento, lembram-se Sabedoria e segundo livro de Macabeus. E assim tem os outros livros. Os slides foram passados para vocês, dá para depois pesquisar e dar uma lida. Vamos adiante, isso é título de curiosidade. Então, a organização da Bíblia. A Bíblia é uma biblioteca. Eu gosto dessa imagem do Frei Carlos Mestres, que ele sempre falava que a Bíblia é como uma estante de livros. Até tem várias figurinhas, que sabe a gente já viu, com vários livros na estante. E é um livro como se fosse uma biblioteca. E, voltando, 2 milênios de cultura estão aí retratados. Isso é importante a gente saber. Então, a edição católica tem 46 livros do Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Nós, católicos, temos menos livros no Antigo Testamento. O Novo Testamento é o mesmo. E os evangélicos, a partir do ano 1500, com Lutero, Zwinglio e Calvino, depois começaram e modificaram o cânon, que a gente chama cânon, os livros definidos para serem a Bíblia. Lutero, principalmente, decidiu que o cânon deveria ser um outro do Antigo Testamento, utilizado naquela época atualmente pelos judeus, enquanto nós católicos ficamos com o cânon, que era mais utilizado no tempo de Jesus. E sabe que tem estudos assim que revelam que Jesus usou partes desse cânon que nós seguimos pelas frases citadas por ele, que não existem nesse novo cânon que os evangélicos seguem. Mas isso foi a Igreja Católica, que lá pelos anos 400, 300 em diante, até 400, 500, definiu quais eram os livros da Bíblia. E a gente divide em três categorias: a lei, profetas e os escritos. Vamos adiante. Para nós cristãos, livros históricos, livros proféticos e livros didáticos. A divisão judaica é a Torá, em que estão os livros da lei, profetas, Nebim e Ketubim, os escritos normalmente para eles que trazem sabedorias e outros contos. Para o Novo Testamento, temos evangelhos sinóticos de João, Atos, Cartas, Apocalipse. Lembra que nos evangelhos, o Mateus, Marcos e Lucas são tidos como que muito parecidos, tiveram uma fonte igual. João tem outro tipo de escrito. Tem alguns acontecimentos que nos outros 3 não existem. E nos outros 3, geralmente, os mesmos fatos, alguma que outra modificação. Mas a linguagem de João também é diferente dos outros evangelhos. Vamos adiante. Primeiro Testamento, então, os 46 livros. E aqui tem a divisão que a gente aprende na catequese, né? Pentateuco, livros históricos, sapienciais,
proféticos. Vamos adiante. Segundo Testamento, então os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Cartas de Paulo, Cartas Católicas e o Apocalipse. Seguindo. Então, os livros da Bíblia estão aqui nessa estante, é como se fosse a Bíblia. E penso que é muito ilustrativo para nós, ótimo isso, grandes, tem alguns escritos pequenininhos, mas vale a ilustração do que significam a Bíblia, como se fosse uma estante com todos esses livros aí colocados. Vamos adiante, então. Então, resumindo, a Bíblia foi vivida, contada, rezada, cantada e escrita. Cantada também. Eles cantavam a palavra de Deus muito, os salmos, com todos os instrumentos. Era viva a celebração. Então, por fim, ela foi escrita. Não é a primeira coisa, é escrita. Mas, então, teve uma tradição que trouxe até alguém que escreveu essa Bíblia. Alguma pergunta? Não? Seguindo? Então, vamos embora. Não façam pergunta. Só não de matemática. O resto pode fazer tudo. Vamos... Não, pode fazer tudo também não. Aqui tem um caminho que eu acho muito legal, que o padre Leonardo colocou, muito bom. Então, os acontecimentos, pode botar na tela inteira, fica bem claro. Acontecimentos, experiências, interpretação e formulação. Daí eles assimilaram aquilo, viram a interpretação e formulação, viram que era Deus, assimilaram, tentaram praticar, depois transmitiram oralmente para outros, para os seus filhos, para as pessoas que vieram, até para outras culturas. Aí veio a primeira escrita, e aí veio o cânon. Cânon é sempre a definição de quais os livros que devem pertencer e são inspirados por Deus e quais não são inspirados por Deus. Aí surgiram as traduções até chegar a Bíblia em português para nós. Adiante. A gente vê que, assim como nós estudamos na língua portuguesa, vários gêneros, né? Tinha o parnasianismo, romantismo, e assim por diante, vários estilos literários. A Bíblia também tem vários gêneros literários. E várias formas e maneiras de escrever, usando comumente entre os homens, entre as pessoas de uma determinada época e região, colocadas em relação constante com determinados conteúdos. Então, gêneros, por exemplo, maiores, evangelhos, carta, apocalipses, e menores, narrativas, milagres, parábolas, são escritos diferentes. Seguindo. Então, onde a Bíblia foi transmitida, se puder colocar na parede maior, sim, isso, um pouquinho na tela, eu não consegui fazer o zoom, esqueci. Mas tem o Egito, hoje também vemos, todos os lugares onde tem os rolinhos, esses, é onde a Bíblia foi escrita originalmente, né? Então, olha, vai passando desde a Grécia, vai passando pela Ásia, pela África, que pega o Egito, e assim, Oriente Médio, atualmente, quer dizer, teve vários lugares. A Bíblia foi vivida, transmitida e escrita nesses lugares. Adiante. Aqui é um mapa só alto relevo. Vamos adiante. Isso aí. Aqui tem uma figura que é interessante, fica à esquerda de quem está olhando para a tela, que tem um rolo enorme. Assim eram guardadas as leituras que eles faziam, os livros, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, porque eles não tinham como livros, eram esses rolos feitos em pergaminhos ou peles de cordeiro, já veremos adiante. Passando. Então, a Bíblia é um livro antigo e os livros antigos tinham uma forma de rolos. Eram feitos de papiro ou pergaminho, e até pele de cabras e carneiros. Vamos adiante. E ela contém, então, a Sagrada Escritura. Para ser Sagrada Escritura, deve conter a revelação de Deus, entendida pelo povo de Israel e pela igreja cristã nascente. É isso que determina
que um livro, que um escrito pertence à Bíblia, que ela contenha a revelação de Deus. Vamos a seguir? Tem alguma perguntinha? Não? Está indo muito rápido ou tá bom assim? Muito bem. Então, critérios para ler a Bíblia. Sabe que a seguir nós vamos, depois de umas perguntas que já foram me colocadas, vamos ver o importante, a importância de levar em conta esses critérios para se ler a palavra de Deus. Então, primeiro, acreditar que ali está contida a palavra de Deus. A palavra que gera vida. Deus é aquele que gera vida. E principalmente que aquilo é a linguagem de Deus para que nós, seres humanos, entendamos o que está ali. Então, Deus, na palavra, naqueles escritos, está manifestado a criação, a história, e para nós cristãos, especialmente a vida de Jesus. E crer que Jesus é a chave, é o ápice de toda a Sagrada Escritura. A partir dele, que a gente lê o Novo e o Antigo Testamento. Vamos adiante. É preciso ler a Bíblia tendo os critérios de fé da igreja? Pois é. Aqui não é o Padre Carlos pega a Bíblia e interpreta do seu jeito. Não é cada um faz a sua interpretação. Isso não é bíblico. Até São Paulo a Timóteo pede que a palavra de Deus sempre seja interpretada em comunidade. Quer dizer, de acordo com a igreja, a comunidade da igreja. Então, é preciso ler a Bíblia com os olhos no céu, mas os pés muito no chão. Por quê? Porque senão cada um de nós pode ler de uma maneira e diz que está correto. É importante que a gente lembre aquilo que nós falamos antes, a cultura em que ela foi escrita, em que situação, e aí sim, ler a nossa vida a partir da palavra de Deus. Toda leitura e interpretação das Escrituras deve ser em função da catequese e da evangelização, nunca em benefício próprio. Não podemos criar um Deus à nossa imagem. Adiante. Tem vários métodos que a gente usa para ler a palavra. O mais conhecido é a Lexio Divina, que é a leitura orante da palavra de Deus, que tem os passos, nós já vamos ver. Tem uma outra leitura que se chama leitura espiritual da palavra de Deus. A partir daquilo que é lido, a gente faz uma oração, simplesmente, ou a gente procura um tema e procura aprofundar de acordo com a palavra de Deus. Então, a leitura temática. A leitura popular da Bíblia é aquela leitura que é feita em grupos e cada um diz o que entendeu, partilha o que tirou para a sua vida. A leitura interdisciplinar da Bíblia é aquilo que mexe com todo o contexto teológico, social e aquilo que mexe até com o psíquico da gente. Várias disciplinas envolvem também a leitura da Bíblia. Tem a leitura histórico-crítica, que essa também eu acho que é fundamental, ninguém deveria deixar de ter uma leitura histórico-crítica ou procurar, porque essa faz com que a gente elimine muitas coisas que não são essenciais à palavra de Deus, muita fantasia. Mas, pela leitura histórico-crítica, nós também acreditamos cada vez mais nos milagres que Cristo fez. Adiante. Aqui está o método da leitura orante da Bíblia, até que o IVC, aqui de Porto Alegre, da Iniciação à Vida Cristã, adotou para os seus encontros de catequese, tanto de crianças, adolescentes quanto adultos. Então, o primeiro passo é ler a palavra. O segundo passo é meditar essa palavra, quer dizer, tentar ver quais as palavras que chamaram atenção, o que essa palavra diz para a vida da gente. Oração, elaborar uma oração a partir da leitura, e por fim a contemplação. Como eu me realizo na vida, realizo na minha vida aquilo que eu escutei. Seguindo. Terminou bem no fim? Muito
Muito bem. Não, padre, agora eu vou dar um tempinho para o senhor tomar uma água, ótimo, porque agora vem as perguntinhas. Assim, até que eu gostaria de dizer aqui, estão me mandando que não estão conseguindo, uns não estão conseguindo entrar, e eu acho que eu vou mandar de novo pelo Face, que agora está lá, está saindo do Face, né? Então tá. Então Isso, tá está bom. no Face, padre, está no Face lá. Tem um link ali, acho que o Diego disponibilizou. Enquanto o padre vai tomando... Isso. Enquanto o padre vai tomando uma água, uma aguinha, né? Queria, mais uma vez, dar boa noite para o pessoal que foi entrando ali, para Maria Selena, para Júlia Silvana, minha comadre, para Maria Luísa, para Diva, para o Paulo Roberto, né? O pessoal tecendo elogios. Depois o Adriano vai ler ali as mensagens que o pessoal vai deixando para o padre, as mensagens e as perguntas, tá, pessoal? O padre Carlos, em 2, 3 momentos, alguma pergunta, e eu, né, gesticulava, não, vai seguindo, né? Porque daqui a um pouquinho a gente vai abrir os precedentes para as perguntas, então, à medida que o padre for explanando, for né, correndo aqui com a gente as ideias sobre a Bíblia, vocês podem ir elaborando as perguntas que, na medida do possível, a gente vai respondendo, o Adriano vai ter essa perspectiva. Já tomou água, padre? Deu uma respirada? Tá, não, posso lhe dizer que o pessoal ali, passando por cima ali, pessoal, só elogios, depois o Adriano vai ler, tá? É que eu contratei um time bom para me elogiar. Tá certo, ué, mas como é que é? O time tem que estar coeso, né? Tem que ser né? Fica que nem o Grêmio, só empata. Bom, pessoal, seguinte, brincadeira à parte, então a gente vai agora para a parte das perguntas, né? Nós conversamos com o Padre Carlos ao longo da semana, nós escolhemos aqui 4 perguntas, né? Como um acordo, claro, sempre, mas a gente quer também a participação dos nossos irmãos senantes. Então, se à medida que for surgindo as perguntas, vão colocando ali no chat do Face, e aí a gente o Adriano vai ler logo mais na sequência. Padre Carlos, vou ler para o senhor aqui a primeira pergunta, depois aí eu vou colocar novamente no modo tela cheia para poder silenciar o meu microfone. Eu tenho que fazer 2 coisas ao mesmo tempo e eu ainda não estou adaptado com isso. Você pode ver que eu estou me atrapalhando. Né? Mesmo assim, com a ajuda do Diego aqui nos bastidores, algumas coisas eu estou comandando aqui, eu meio que me atrapalho. Mas vamos lá. Primeira pergunta. Segundo alguns historiadores, o cristianismo e a Bíblia tiveram uma boa propagação na sua época, porque tanto Cristo e a Bíblia estavam apoiados no judaísmo, né, que era a religião professada por Cristo, e a Torá, que é o livro sagrado dos judeus, que, para quem não sabe, ali é o livro do Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que é, vamos lá, padre, Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômios e o Êxodo. Não li na ordem, mas eu sei que são esses 5. Padre. Assim, é interessante porque quando a gente fala da propagação da Bíblia, ainda não existia a Bíblia naquela época lá. Existia o Evangelho de Jesus, que nem todo ele estava escrito, muitas coisas foram escritas depois. A gente calcula pelo ano 60, depois de Jesus, começaram a escrever. E claro, mas eu entendi a pergunta assim, a Torá fazia parte da Bíblia, não é que usou a Torá ou algo, mas a estrutura judaica, porque o cristianismo se espalhou em primeiro lugar entre os judeus. Até Jesus tem uma passagem que eu coloquei na preparação aqui, em que ele diz que primeiro ele deveria ir às ovelhas perdidas de Israel. Próximo slide, a resposta. Então, eles compreendiam, os primeiros cristãos, que eles deviam evangelizar os judeus. E para eles, não era que eles estavam trazendo algo novo, porque o próprio Cristo disse que veio não para trazer novidade, mas para dar pleno cumprimento daquilo que estava no Antigo Testamento. Mateus 15, 24, que é a passagem aquela que a senhora pede a cura, e Jesus diz que não pode dar atenção, porque ele primeiro tem que dar atenção aos judeus. E diz, olha, não se pode tirar a comida da boca das crianças para dar aos cachorros. E a mulher contra-argumenta dizendo, mas até os cachorros se alimentam com as migalhas que caem da mesa dos seus donos. E aí Jesus disse, eu não fui enviado
senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E os primeiros cristãos tinham essa ideia, de que primeiro os judeus. E claro, como os judeus estavam organizados, foi praticamente, se disseminou em todo o contexto judeu. Depois, com São Paulo, é que se quebra essa barreira, em que também aos pagãos e outras pessoas que não eram judaicas ou judias, se levou a evangelização. Então, a partir de Paulo, em que se começou a espalhar esse evangelho por vários lugares. Antes também se espalhava, mas não com tanto afinco, mas eram com os próprios judeus. Era isso? Pode ler. Sabemos, aqui está a pergunta, eu escrevi, eu acho que transcrevi errado, né? Sabemos o que são quais são os evangelhos apócrifos? Onde podemos ter acesso a outras leituras fora da Bíblia? Então, a primeira pergunta, ali está escrito errado, deveria eu que coloquei errado. Sabemos quais são os evangelhos apócrifos? Sim, sempre sabemos, todos escritos apócrifos, mas é importante a gente ver a definição de apócrifo. Vamos ver o próximo slide e já dá essa definição. Já vamos passando. Adiante. Então, isso travou, está funcionando. Eu parei. Passou, isso aqui, muito bem. Então, a palavra apócrifo vem do grego, e que significa escondido. E os escritores eclesiásticos, para determinar assuntos secretos ou misteriosos, ou para nós é mais interessante até dizer de origem ignorada, falsa ou espúria. Ou eu coloquei em amarelo o número 3, que eram os 3, para nós, como destaque, a gente diz que são documentos não canônicos, ou que a gente acredita que eles não contêm a revelação de Deus. Eles foram escritos em outra época, com outros objetivos, e que não passar a revelação de Deus. E eles são chamados apócrifos. Então, quer dizer que não são canônicos, que tem muitas coisas fantasiosas, misteriosas, e assuntos que não nos ajudam a fazer crescer. Vamos adiante. Então, eu dividi aqui apócrifos do Antigo Testamento, vamos passando, que também para determinar o cânon, quer dizer, os livros que eram do Antigo Testamento, também houve uma grande reflexão. E são vários, olha que é do Antigo Testamento, né? Jubileus, a vida de Adão e Eva, Enoque, Apocalipse de Abraão. Bom, vai indo, vamos adiante. Depois cada um dá uma olhada, né? Nesses livros apócrifos do Antigo Testamento. E do Novo Testamento também são vários. Às vezes a gente conhece um que outro só, mas pode passar adiante. E eu me lembro que há poucos anos atrás, acho que a revista aquela, como é que é? Geográfica, uma coisa assim, ela adquiriu os originais apócrifos do Evangelho de Judas e fez toda uma divulgação. Agora o apócrifo, aquilo que a igreja estava escondendo, nós pegamos aquilo que foi tido, não escondendo, eles não usaram o termo, eles usaram aquilo que não foi considerado pela Igreja Católica, agora está em nossas mãos e vamos divulgar. E eu me lembro que desde o ano de 1972, as irmãs paulinas já tinham publicado esse evangelho. Quer dizer, esse livro de Judas já estava lá. Quer dizer, para que a gente tivesse conhecimento dos evangelhos. Pessoal, eu acho que o Padre Carlos deu uma travada. Bom, vocês podem perceber, então, que os evangelhos, aliás,
os escritos bíblicos, né, eles não se resumem somente aos evangelhos, né? Os evangelhos, eles são os mais conhecidos. Entretanto, existem livros do Antigo Testamento e livros do Novo Testamento, muito embora a gente saiba que os evangelhos estão dentro do cômputo do Novo Testamento, mas existem outros livros, e aí o Padre Carlos estava abordando ali a parte em que, por exemplo, tem alguns livros apócrifos que as irmãs paulinas, com as editoras paulinas, edições paulinas, que creio que é do conhecimento do bom número de pessoas, o Padre Carlos mencionava que já havia aí esta publicação. Enquanto o Padre Carlos vai voltando devagarinho, né, a gente espera que esse devagar não seja tão devagarinho assim, como a gente fala. Eu queria aproveitar e pedir para o Adriano, enquanto isso, para ele ir lendo um pouquinho das mensagens. Pode ser, Adriano? Por enquanto, o pessoal não colocou nenhuma pergunta. Eu acho que o Padre Carlos vai ficar contente se tiver coisas para perguntar. Então, aproveita que ele está tentando voltar da internet. A internet é uma alegria, né, pessoal? Ainda mais agora. Eu não sei da região onde vocês estão falando, aqui de Porto Alegre ou de fora de Porto Alegre, né? Aqui na Zona Sul está trovejando, pelo menos na parte inicial da Zona Sul aqui está trovejando, né? Na Tristeza, aqui onde eu moro. Pode ser que aí para a Zona Norte a coisa tenha ficado um pouco mais feia. Tive contatos de amigos aqui que disseram que caiu até a internet. Oi, padre, caiu, mas já subiu da cadeira de novo? Não, eu estou no 4G agora, mas vamos embora. Pois é, eu estava conversando aqui, padre, complementando o que o senhor tinha dito sobre os evangelhos, né, que não são só os evangelhos que existem, que são apócrifos, mas tem outros livros do Novo Testamento, né? E aí, enquanto o senhor estava tentando retomar, eu também expliquei que a sua queda da internet era plausível, porque eu recebi contatos conhecidos e amigos que moram aí na volta que a chuva está forte. Voltou minha internet novamente. Que maravilha. Então, enquanto o Padre Carlos vai se restabelecendo ali, eu queria pedir para o Adriano, pelo menos indo lendo o chat, quando o padre retoma o raciocínio, não. para a gente, dando uma retomada na linha de pensamento do padre, o Adriano vai ler ali um pouquinho das mensagens. Por enquanto, nada de pergunta, mas é o que eu estava dizendo, o Padre Carlos vai ficar contente se tiver pergunta. Pois é, ele falou que ele abriu, né? O pessoal também pode ficar à vontade. Adriano, leia um pouquinho das mensagens aí, enquanto o Padre Carlos organiza. Então tá, aproveitar a volta do padre, né? Ler esse aqui que a Silvana mandou para ele. Nosso pároco é muito inteligente, tem grande domínio com a palavra. Temos muito orgulho de termos ele em nossa paróquia. Também é um prazer e uma grande alegria termos aqui conosco hoje, né? É isso. A maioria aqui. Isso. A Maria Luísa, boa noite. O Jorge Luiz disse que lá na Zona Norte o tempo tá feio, né? Tá caindo o mundo. É que nem tem aquele da velhinha, aquele tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Depois tem uma perguntinha. Tá caindo de balde, mas aqui não, aqui tá trovejando por enquanto. Aqui é só trovejões aqui no você. O Guilherme Bronca, eu vou deixar para o Adriano ler depois quando o Adriano lê a segunda pergunta na continuação, a gente já lê ali as perguntas do tio Gui e assim por diante. Certo. Padre, o senhor retoma o seu raciocínio ali, que o senhor estava falando das irmãs paulinas, que tinham editado alguns livros apócrifos e assim por diante. Sabe que é interessante, porque eu me lembro que foi escrito aquele livro, O Código da Vinci, e é um romance, né? Eu li todo o livro, tinha lido, mas li como um romance. E eu morava em Santa Maria na época, e um senhor chegou e disse: o senhor leu esse livro, viu quanto absurdo que ele escreve ali? Eu disse: bom, para mim era tudo fantasia, não li como livro histórico, né? Mas para pessoas aquilo lá era fantástico. Daí eu comecei a pensar assim, muitas pessoas não entendem um pouquinho nada sobre a Bíblia, nunca estudaram sobre a história do cristianismo, um estudo sério. Então, cabe a gente também preparar as pessoas, não para se defenderem, mas que tenham um conhecimento vasto,
que não se deixe levar por qualquer fantasia que muita gente propaga. Naquela época já tinha fake news, até no Antigo Testamento. Eu me lembrei, os livros apócrifos, muitos deles eram fake news, quer dizer, usando a linguagem de hoje, pegavam coisas da verdade, notícias verdadeiras, e misturavam com notícias falsas. Então, a partir daí, criava todo um enredo e desviava muita gente da essência do que era para ser a mensagem cristã ou da Bíblia. Então, outros evangelhos que tem aqui, pode passar o próximo, Bartolomeu, Barnabé. Também tem livros apócrifos sobre outros assuntos, drama de Pilatos, a morte e a assunção de Maria, a paixão de Jesus, e assim vai indo. Vamos adiante. Os Atos dos Apóstolos, então tem, além dos Atos dos Apóstolos, os outros atos, Atos de Pedro, de Paulo, de André e assim por diante. São apócrifos também. Passa. As epístolas também não são só aquelas de Paulo, Pedro e João. Tem outras epístolas, que são apócrifas, não foram colocadas no cânon, quer dizer, na lista dos livros bíblicos. Epístolas de Barnabé, terceira epístola aos Coríntios e aos Laodicenses e assim por diante. Se viu também por estudo literário e de gênero, que muitos não foram escritas por essas pessoas. E olha, dá para ver até a data que estão depois, algumas são antigas, e já tinham muito de gnosticismo e outras filosofias. Tem até do século IV, depois de Cristo. Então, a gente também eles foram depurando esses escritos dessa maneira. Muitos escritos apócrifos têm coisas de verdade, que são estudadas até hoje pelos especialistas em Bíblia. Vamos adiante. Apocalipse também, pode passar. Não só o Apocalipse de João, que a gente tem na Bíblia, havia vários apocalipses. Então, de Pedro, de Paulo, e Sibila, a cristã. E sabe que olha, século III, outro é do século já IV, 380 depois de Cristo. O gênero, o Apocalipse é um gênero, não é um livro em si. É uma maneira de escrever e contar uma realidade de fé. Então, desde o gênero lá do livro de Daniel, tem uma parte que ele usa a linguagem apocalíptica também. Vamos em frente. Então, por intermédio de sua tradição, interpretada pelo magistério, a igreja nos deu a Bíblia como temos hoje. Então, uma coisa que a gente não pode esquecer é que para nós católicos, a Bíblia é importante, mas não é só ela que define aquilo que é revelação de Deus. Para nós é importante a tradição, aquilo que foi contado de pai para filho, foi passado pelos cristãos, até chegar a um determinado momento de serem escritos. Tradição. Depois o magistério, que a gente poderia resumir assim, como que o consenso da comunidade cristã, que se reúne para dizer, não, de fato, isto que nós estamos vendo, estudando, é que é revelação de Deus. É um conjunto, não é uma pessoa só, ou não é uma sorte, não, levando em conta a tradição, levando em conta o que está escrito na Bíblia, o magistério, que é como que aquilo que ensina para nós todos, enquanto igreja, não só padres, bispos, mas toda a vivência da igreja, sabedoria da igreja, define o que é e o que não é revelação. Foi a Igreja Católica que definiu os livros que os evangélicos usam até hoje na Bíblia deles. Foram os católicos que definiram, os bispos católicos que definiram o Novo Testamento. A lista de quais os livros que deviam ser tirados, que eram apócrifos, e quais os que ficavam no Novo Testamento. Mas tudo por quê? Por causa da tradição, magistério e palavra de Deus, a Bíblia. Então, esses três, não só a Bíblia, nem só o magistério, eles sabem tudo, ou só a tradição, só vale aquilo que foi contado de pai para filho e nada do que está escrito. Não, tem que ser as três juntas, tá? Tradição, magistério e Bíblia. Porque antes da Bíblia,
Antes do magistério veio a tradição. Tradição é aquilo que eu vivi e contei para as pessoas. Aquilo que os apóstolos viveram e transmitiram para os cristãos que vieram a seguir. Vamos adiante. Antes, padre, eu vou lhe Pode interromper um falar. pouquinho desta pergunta para ler os comentários, e já tem uma pergunta aqui também nos comentários, né? Daí, então vamos passar aqui continuando, né? O da Júlia, a Maria Luísa Pires, boa noite. Sim. Boa noite, salve Maria. A Diva falou que está ótimo, padre, Sim. no ritmo ótimo. Uhum. Paulo Roberto também disse que é muita sabedoria, parabéns. Agradecemos também estar compartilhando conosco, né? Essa sabedoria, padre. Sim. Abençoada noite. Boa noite, Diva. Muita chuva lá na Zona Norte, lá para zona aí para vocês, né? Aqui até que deu uma parada. Então vamos à pergunta então do Guilherme Bronca. Por que o livro de Deuteronômio foi escolhido como tema pela CNBB para o mês da Bíblia? Sabe que o mês da Bíblia, cada ano é escrito um livro, né? É escolhido um livro para ser discutido, interpretado, e muito se leva em conta aqueles acontecimentos que ou marcaram o ano anterior, ou até estão marcando o ano atual. Geralmente, o mês da Bíblia é escrito um ano antes, que é escolhido um ano antes do livro. E eles queriam que desse um destaque, até dá para ver na capa do material, para o mês da Bíblia, sobre o livro de Deuteronômio, não tem uma imagem de um profeta lá do Antigo Testamento, barbudo, não. Tem a imagem da irmã Dulce acolhendo uma criança. Então, devido à canonização e esse destaque especial que se quer dar para que as pessoas nunca deixem de lembrar que ser cristão é ser o tempo inteiro. Não é só em campanhas, não é só em momentos. O cristão é solidário sempre. Então, escolher o livro de Deuteronômio por ter essa característica, ter a frase que dá sentido. Abre tua mão para o teu irmão. Capítulo 15, versículo 11 do livro do Deuteronômio, que foi escolhido como tema. E também tem muito a ver com lembrando São Jerônimo, que foi um dos grandes biblistas que ajudaram na tradução da Bíblia do grego para o latim. Ele, como que várias pessoas contribuíram para isso, mas São Jerônimo, como que fez todo o resumo, limpou essa tradução. Então, queria sempre lembrar um pouquinho que o mês da Bíblia ele acontece desde 1971. E não só no Brasil, agora já começou em vários outros países da América Latina e da África, também celebram o mês da Bíblia. Vamos adiante. Perfeito. Temos mais uma aqui, né? Por que os irmãos evangélicos retiraram o Cântico dos Cânticos e o livro de Esther? Que São Jerônimo interceda por nós. São Jerônimo valeu, interceda tio por nós. Amém. Não, mas é interessante a pergunta. E aquilo que eu já disse antes, é por causa do cânon. Não é só o livro de Esther e o livro do Cântico dos Cânticos. Eles também quase foram excluídos da lista dos católicos. Porque o Cântico dos Cânticos, além de toda a linguagem que usava, até de uma certa maneira erótica, não enquanto sexual, física, mas erótica enquanto uma história de amor que envolve toda a complexidade do ser humano. Mas eu falava antes que eles tiraram porque eles consideravam, os judeus consideraram que estes livros não continham a revelação de Deus para eles. Quando eles fizeram, houve duas traduções que os judeus fizeram, e houve uma que eles chamam de 70, os 70 sábios que traduziram alguns livros, que nós cristãos utilizamos. Depois os judeus, depois de Jesus Cristo, determinaram que alguns livros desses 70 não eram canônicos, não faziam parte da revelação. Nós, católicos, continuamos aceitando aqueles livros. Eles acham que não é revelação. Não vou entrar nos pormenores de cada um deles, por que eles acham que não, que sim, que isso teria que ser feito um estudo mais aprofundado. Adiante.
Perfeito. Temos outra aqui do Jefferson, né? Boa noite, Jeff. Mas existe algum passo a passo, algo do tipo tomado pelo magistério da igreja para interpretar a Bíblia? Sim, e sempre tem aquilo que eu coloquei lá no início, a interpretação, quer dizer, anteriormente, sempre se leva em conta o tempo o ano que foi escrito aquela passagem, qual era a cultura que escreveu aquela passagem, em que realidade eles estavam vivendo. Vou dar um exemplo. No livro do Gênesis, que não foi o primeiro livro a ser escrito da Bíblia, o livro mais antigo que se tem escrito é o livro de Jó. O livro do Gênesis veio bem depois. O livro do Gênesis, entre o capítulo 1 e o capítulo 2, alguns exegetas dizem que tem uma diferença de anos em que foi escrito o capítulo 1 e o capítulo 2. Para dizer assim, todo esse estudo é feito porque envolve também até literatura, né? Tem que ser um professor ou alguém especialista em determinar que aqui foi uma pessoa que escreveu e aqui foi outra pessoa que escreveu. É que nem a gente copiar uma parte da redação do vizinho. E o professor de português sabe que não é a nossa redação aquilo lá. Então, também envolve todos esses aspectos assim. Mas eu gosto muito de ler, porque tem vários comentários bíblicos, e tem um deles que eu gosto muito, que é dos Deonianos de Portugal, que são os padres, aquele do Padre Zezinho, e eles têm uma página, Deonianos, Deon, letra D de dado, E, H-O-N, de Portugal, onde eles têm cada dia as leituras, e é interessante que ele faz antes um apanhado histórico do momento em que foi escrito aquilo, e depois que momento que foi utilizado aquela leitura. Poxa, isso enriquece demais a vida da gente. E a igreja sempre usa isso. Aliás, na prece do folheto de hoje, se pedia pelos exegetas. Se diz exegeta a pessoa que estuda a Bíblia e se aprofunda na Bíblia. Nós tivemos a graça até o ano passado, esse ano ia ter de novo, um estudo de teologia, íamos começar um aprofundamento bíblico aqui na paróquia com os professores da STEF. E um dos professores é o Frei Nestor. Ia sugerir, se um dia quiserem convidar, ele é o diretor, o vice-diretor do instituto lá da STEF, que é Escola Superior de Teologia Franciscana. Ele tem pós-doutorado em Bíblia, então sabe de tudo, mais um pouco. Mas ele estava comentando que como é bom estudar e compreender, não se perde a fé sabendo aquilo que se sabe de todas as histórias que aconteceram e envolveram para chegar àquele escrito. Amém. Me deu sede. Amém, padre. Salve Maria, Cleusa. Obrigado por estar nos assistindo. Nós que agradecemos, tio Gui, pela pergunta. Então, para a próxima, então, a pergunta, então. Se teu olho te leva a pecar, fura. Se tua mão te leva a pecar, corta. Por que não vivemos numa sociedade de cegos e manetas? Como interpretar as Sagradas Escrituras? Então, nunca interpretamos a Sagrada Escritura ao pé da letra, porque tem muitas coisas que são contadas, e, por exemplo, Jesus usava muitas parábolas, e muitas são apenas, como eu diria, histórias para iluminar um determinado ponto. Algumas são assim, outras são históricas. Esta, no caso de Mateus 5, versículo 29, Jesus está falando justamente sobre atitudes da nossa vida. Então, tem gente que tem o olho só para ver a maldade do outro, ou para julgar, ou classificar, porque depois ele vai dizer, antes de olhar o cisco no olho do teu irmão, tira a trave que está no teu. Então, se teu olho te leva a pecar, fura, quer dizer, não use ele para isso, use para outra coisa. Se tua mão te leva a pecar, por exemplo, te leva a matar,
Em vez de treinar para matar, quem sabe treinar a mão para ajudar o próximo, aquele que está precisando. Então, a interpretação da Bíblia, por isso é importante a comunidade, porque senão uma pessoa que não consegue ler o conjunto todo, lá a parte social, cultural, na questão de gênero, literário, ela é capaz de ler ao pé da letra. E o Apocalipse, principalmente, serviu muita gente, para que muita gente fizesse essas interpretações erradas. Amém. Mais alguma Primeiro, pergunta? eu queria... olha, acho que acabamos. Deixa eu ver aqui se tem alguém dos comentários, Não então, vimos porque mais nada por enquanto. a princípio nós estamos já na parte final da nossa live, né? A gente queria, antes de mais nada, agradecer a participação do senhor e das pessoas que... Eu estou gaguejando que eu estou escrevendo aqui alguma coisa aqui também. Agora sim, focando. Queria agradecer a participação do senhor, foi muito importante a nossa troca, né? Também é um momento do pessoal que quem não lhe conhecia, porque, né, a comunidade da Santa Rosa, obviamente, lhe conhece. Mas, por exemplo, eu e o Adriano, que somos da comunidade da Capela Santa Luzia, que é o outro pároco, que é o pároco Luizinho, aqui da Padre Luizinho, que também já participou de outras lives conosco aqui, nós não lhe conhecíamos assim, a ponto de trocar conhecimento com o senhor. Claro, eu, por exemplo, eu já fui nas missas da saúde, que acontecem nas terças-feiras, lá na Santa Rosa, aí na Santa Rosa, e é uma missa bastante cheia, eu fico surpreso, né, a quantidade de pessoas que vai plena na terça-feira, né, o pessoal vai e lota, o senhor vê que a questão da saúde é algo muito importante. E falando em questão de saúde, né, nós vivemos aqui numa época de pandemia, e essa época de pandemia é uma época em que muitas coisas diferentes no nosso país, falando a nível de país, acabam acontecendo. Então, eu até ia pedir para o Diego separar o link ali da próxima live, né, que é um convite, já deixo aqui um convite para a próxima live, que vai acontecer no próximo sábado, né, às 20 horas, e é uma live que vai integrar não só o Vicariato de Porto Alegre, mas a Arquidiocese de Porto Alegre, ou seja, os vicariatos cujo o cenáculo faz parte e tem grupos, Gravataí, Cachoeirinha, Alvorada, Viamão, Canoas, né? E iremos abordar alguns assuntos bastante importantes sobre a saúde mental, a depressão e as consequências da depressão em virtude do que a gente está vivendo agora, a pandemia, e muitas vezes esse processo de depressão e doenças ligadas à mente acabam se acelerando. Então, o nome da live ali, eu queria pedir para o Diego ampliar, né? Diz ali, cuida-se, né? Cuidar-se é a melhor maneira para a prevenção, né? Um banner muito bem elaborado, que tem ali o Cristo estendendo a mão, né? Dizendo, vem comigo, eu te cuido. Então, é um tema bastante interessante, terão pessoas com conhecimento técnico da área, então, nós tivemos aí os vicariatos, teve esse cuidado de chamar pessoas que estudam o assunto, que entendem o assunto, para a gente conversar de uma forma que nós possamos entender o assunto, avaliar o assunto, balizar sobre ele e refletir sobre a nossa vida como um todo. Tem uns outros avisos que eu vou dar, mas é importante que, para o prestígio das pessoas que estão aqui, e aqui tem mais pessoas, por exemplo, a Fátima Cardoso, o Arilton, a Letícia, a Maria Selena, né? O Arilton Júnior, né? O Michel está ali também lhe prestigiando, todos os seus paroquianos aí da Santa Rosa de Lima. Então, aproveitar que essas pessoas estão aqui, estão lhe prestigiando junto conosco, os nossos irmãos do Cenáculo de Maria, né? A Diva também. Eu queria pedir, antes de eu dar alguns outros avisos, padre, e o Adriano também me ajudar nessa empreitada, eu queria aproveitar que o senhor está aqui, é óbvio, pedir para o senhor uma bênção, um agradecimento para esse início de semana que começa nesse domingo e assim por diante. Muito bem.
Gostaria de agradecer o convite que foi feito, me senti muito honrado, meio atrapalhado, achei que era para uma coisa, depois era para outra, mas deu tudo certo. E dizer, eu acho que é até interessante, eu dei uma introdução à Bíblia, aquilo que eu sei de pouca coisa. Até penso que o Cenáculo poderia, uma hora dessas, convidar um especialista em Bíblia, um professor desses que trabalha com os padres e consegue passar uma linguagem bem simples para aqueles que transmitem. Também aquilo tudo que vocês estão fazendo da Bíblia para outros setores da teologia, como introdução até à liturgia, não sei se já é feito. Eu, por exemplo, sou especialista em espiritualidade. Quando estudei, fiz depois da teologia e filosofia, fiz um ano de especialização em espiritualidade. Já é outra área, outro campo. Mas você procurar alguém do direito canônico, às vezes porque o pessoal cria uma imaginação sobre isso. Mas eu fiquei muito feliz em poder contribuir com a Bíblia. Eu estava me lembrando agora que o primeiro livro, eu li a Bíblia várias vezes inteira, de fio a pavio. Mas o primeiro livro que eu vi, me interessei, e eu acho que a gente deve ter isso em conta. Ler o que gosta a princípio. Depois a gente vai vendo que é uma necessidade de ler o resto. Eu me lembro que eu não conseguia ler os romances que eram indicados pela professora de português, de literatura, eu não conseguia ler, eu achava tão chato aqueles negócios. Até um dia que eu peguei um romance desses norte-americanos, aí, um folhetim, e aquilo comecei a ler, ou aqueles livrinhos, antigamente tinha uns livrinhos pequenininhos, de faroeste, e a gente pegava e lia numa pegada só. Comecei a ler por ali. E na Bíblia foi assim também. Porque muito se falava e a gente construía todo um imaginário sobre o livro do Apocalipse. E eu me lembro que eu comecei a ler ele umas 3 vezes seguida para procurar entender o que era aquilo de dragões, de fim de mundo que se falava e tantas coisas, até que me caiu nas mãos um livro do Frei Carlos Bessers, que é tido como um dos maiores exegetas do Brasil. Algumas correntes gostam, outros não, porque ele é mais ligado à teologia da libertação. Mas, em todos os casos, ele traz uma compreensão muito bonita sobre o Apocalipse. E eu tenho para mim até hoje, que o Apocalipse usa uma linguagem como se fosse um código, para que os romanos não entendessem. E os judeus compreendiam. E é como se mandasse uma receita de bolo, e alguém que lesse aquela receita disse assim, mas é uma receita de bolo. A outra pessoa que sabe que não é uma receita de bolo, decifra tudo aquilo. E aí eu comecei a me apaixonar pela Bíblia e li o livro do Gênesis, que eu queria saber, diziam que essa história de Big Bang, de início do mundo, que Deus não fez aquilo bonequinhos, e assim eu fui lendo também os livros que ajudavam a interpretar aquela passagem. Dito isso, eu agradeço mais uma vez, então, e se apaixonem pela palavra de Deus, tenham sempre em conta a tradição, aquilo que foi contado também é importante, que não está escrito, e tenham presente também o magistério. Nós fazemos parte de uma comunidade que é a igreja. Não é um que manda, um que coordena, sim, mas é Cristo, que é a fonte e o centro da nossa fé. Amém. Vou dar uma bênção, então, para vocês, tá? Todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, Pai de amor e de bondade, enviai vosso Santo Espírito sobre todos nós, que estamos reunidos, mesmo que virtualmente, mas realmente estamos reunidos em vosso nome, para crescer, aprender cada vez mais a como nos tornarmos melhores seguidores de Jesus Cristo, viver e praticar a vossa vontade. Abençoai-nos, assim como Maria, fiel discípula do seu Filho, ela que acompanhou todos os momentos, que nós, em todos os momentos da nossa vida, tenhamos sempre a companhia de Cristo e saibamos que Ele está junto de nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Padre Carlos, mais uma vez, obrigado. É um motivo de bastante alegria. Enquanto o senhor estava falando, eu estava de olho aqui no chat, muita gente elogiando, lhe agradecendo e dizendo, precisamos de momentos mais assim, né, com estudo, com foco e assim por diante. Então, pode ter certeza que o pessoal gostou, padre. O senhor disse, não sou especialista em Bíblia, mas com certeza o senhor mostrou o seu talento aqui.
Falando em talento, né? Eu queria falar duas coisas. Primeiro, eu queria agradecer o Adriano, né? O Adriano veio aqui para me ajudar a mediar a live. Ele disse: eu vou entrar nessa live aí para dar uma ajuda, ler uns recados e não sei o quê. E eu sempre penso o seguinte: o Cenáculo de Maria, ele é um movimento de primeiro anúncio, e por ele ser um movimento de primeiro anúncio, ele nos ensina a buscarmos cada vez mais os nossos talentos. Eu, por exemplo, eu não estou acostumado a falar assim em público, assim, pelo menos com um computador me vendo. Vou aprender. O Adriano agora também. Vou tentar, foi. E foi muito bem, por sinal. E eu queria convidar as pessoas ao Cenáculo de Maria a cada vez mais descobrirem os seus talentos, procurarem florescer aquela sementinha que Deus sempre nos planta e traz boas novas para nós. Falando nisso, nós temos o Cenáculo Solidário, pessoal, né? Que eu estava conversando em época de pandemia, tem algumas coisas que nos acontecem em nível de saúde e a nível financeiro também, ainda mais no país como o nosso, o Brasil, que tem uma série de mazelas sociais que a gente sabe que tem. E nós, do Cenáculo, a gente propôs o Cenáculo Solidário, Padre Carlos. Se o senhor não conhece, eu vou lhe explicar rapidinho aqui. É assim, nós temos um grupo no WhatsApp onde a gente colocou o maior número de senantes possível, de Porto Alegre, né? E sabendo que essa pandemia tem uma série de consequências econômicas, sociais e financeiras, a gente projetou o seguinte: uma vez por semana, a gente abre o grupo para as pessoas poderem lá exibir os seus trabalhos, né? Sei lá, tem pessoas que fazem máscara, tem pessoas que têm uma serigrafia, tem gente que trabalha com eletricista e assim por diante, oferecer os seus serviços. E também aquelas pessoas que, infelizmente, perderam seu emprego por causa da pandemia, enfim, ou até nem por causa da pandemia, por causa da restrição econômica que o nosso país vem sofrendo há um bom tempo, para apresentar os currículos. Então, a gente está convidando essas pessoas, os nossos irmãos, né, melhor dizendo, nossas irmãs também, que estão com dificuldades em frente à pandemia, tiveram que se reinventar ou estão espalhando o currículo. Entre em contato conosco do Vicariato, que uma vez por semana a gente sempre libera o nosso grupo para aflorar esses talentos e cada um de nós demonstrar o que tem de melhor. Então, fica aqui o meu convite. Então, nos procure eu, o Adriano, o Diego. Agradecer ao Diego, que essa live aqui também, tecnicamente, só sai porque o Diego fica nos bastidores, né? Agradecer ao restante do pessoal do Vicariato de uma forma especial, que né, durante a semana a gente se reúne pelo WhatsApp para trazer o melhor a nível de conhecimento para todos os nossos irmãos do nosso movimento Cenáculo de Maria. Adriano, agora eu passo a palavra para ti, cara. Tu sabe que eu falo pelos cotovelos, então também tem que aprender a usar mais o ouvido e menos a boca. É um talento que eu tenho que desenvolver também. Adriano, passo a palavra para ti. Então, primeiramente, também agradeço por estar presente na live, né? Também estou aprendendo, né? Estamos aí. Agradeço também a presença do Padre Carlos, muito obrigado. E eu acho que é isso, sou um homem de poucas palavras. Gostei dessa. Bom, pessoal, então, enquanto o Adriano ali se despediu, o Padre Carlos também, uma última recadinho, então. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, né? No Facebook, por onde essa live hoje foi exibida. Essa live também está sendo gravada e vai ser repassada depois no nosso canal do YouTube. Temos também o Instagram, né? Temos uma série de redes sociais, é só nos seguir e ser bem acolhido. Certo, minha gente? É isso, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez, obrigado, Adriano. Obrigado, Padre Carlos. Obrigado ao Diego que está nos bastidores. Que a nossa mãezinha do céu sempre passe na nossa frente, que nós possamos ter uma boa semana de trabalho, de estudo, né? Dentro desse, entre aspas, novo normal, rezando sempre para que a ciência encontre aí o melhor caminho para a vacina, né? Não necessariamente o mais rápido, mas o melhor caminho, onde poupe as vidas que está sendo dizimada mundo afora. No mais era isso. Uma boa noite, um bom fim de semana e até a próxima live, gente. Obrigado aí, valeu. Mais, Salve Maria! Salve Maria!
Senhor. No plano para os teus pés, Senhor, está no meu caminho. No plano para os teus pés, Senhor, está no meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os teus pés, Senhor. Lâmpada para os teus pés, Senhor, está no meu caminho. Lâmpada para os teus pés, Senhor, está no meu caminho.